Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. A partir desse vídeo eu gostaria muito de aprofundar os estudos e a começar de Vênus. Vênus no nosso mapa natal é muito importante porque mostra como é que a gente valoriza as coisas. E tem a ver com dois setores, duas casas do mapa muito importantes. A casa 2, que é regida por Touro, que tem a ver com a energia monetária, com as posses, como é que você tem e mantém, né? Como é que é o teu gasto. E Vênus rege também Libra, a casa 7, dos relacionamentos, da interatividade, do amor, né? A casa 7 é do casamento, né? E Vênus também rege Gêmeos na alma. E depois nós vamos ver isso tudo, né? Eu vou hoje abordar aqui, para ilustrar aspectos de Vênus, o tarô mitológico da Liz Green e da história do naipe de copas, que tem a ver com Eros e Psique. E tudo começa com Vênus, né, a própria deusa Afrodite, que nos traz a taça do amor. E por que o amor tem tantas armadilhas? Por que é tão problemático? Ou então tem até aquele ditado, quem é feliz no amor não é feliz no dinheiro, ou vice-versa, né? De onde vem isso? Porque tem um grande dilema, né? As pessoas não encontram seus pares, as pessoas não encontram um reconhecimento, um sucesso profissional, elas não fazem dinheiro como gostariam. Isso tem a ver com onde Vênus está no seu mapa natal, em que signo, em que elemento, em que casa e aspectos que Vênus faz. Se você não tem o entendimento da natureza de Vênus, você pode fazer escolhas contra você, né? Então a gente vai ver aqui devagarinho, não vai dar para ver tudo nesse único vídeo, né? Nós vamos fazer alguns para a gente entender como é que é essa dinâmica venusiana no nosso mapa. Muito bem. Como eu disse, né? Vênus rege ali a casa 2 das finanças e a casa 7 dos relacionamentos. Vejam, tem duas energias que movem o planeta, a energia monetária e a energia sexual. E ambas têm muito a ver com Vênus. Vênus no sentido da sedução, né? Do se relacionar, do amor em si. Não é verdade? Bem, então, como Vênus rege Touro, onde você tem Vênus no seu mapa, em qual signo, em qual setor, vai dar pistas como é que você lida com o dinheiro. Quais são os seus conceitos com relação às finanças? E também lá na sua casa 7, dos relacionamentos. Então, a gente nunca pode perder de vista essa coisa da polaridade. Se você tem Vênus num signo, você tem que ver o que está contando o signo oposto e complementar àquele aonde você tem Vênus. Nós vamos ver isso na sequência, né? E neste naipe de copas tem a carta da Pagem, né? Que é Narciso. O Narciso ele não tinha noção da sua beleza e da sua identidade até quando ele se viu através ali do reflexo de um lago. E ele ficou apaixonado por ele próprio, né? Qual é o lado interessante aqui? É o alto valor, a autoestima, porque senão você não vai conseguir valorizar o outro ou valorizar o que o outro
oferece para você, né? Então, Narciso, ele acabou se atirando nesse lago, né, diante da sua própria beleza, porque ele só tinha duas opções, né? Ou se transformar ou morrer. E ele não se transformou diante daquilo que ele viu de si próprio, sabe? Então, Vênus tem muito a ver nesse sentido. Quem é você? Qual é a sua identidade? Você gosta de algo porque você gosta ou porque as outras pessoas gostam? Né? Então, Vênus vai nos dizer isso, né? Porque essa carta diz que a renovação da capacidade de amar antes de assumir um novo relacionamento. Então, aquele amor primordial, não é? E também tem Perseu nesse naipe de copas. Perseu vai ao encontro do destino por causa do amor, que começa com o amor à mãe e depois o amor associado ao êxtase espiritual. É o romantismo, é a adoração a alguém, não sendo ainda um amor de iguais. É o tipo de amor sacrificial, né? O que você coloca, deposita toda a responsabilidade da sua felicidade nesse amor e muitas vezes nas mãos do outro, ou acha que só você é que é capaz de sustentar a felicidade naquele relacionamento, e aí vira um arrastar de correntes, né? Ao invés de um par de alianças, vira um par de algemas. Então, é muito importante a gente ver onde é que está Vênus no nosso mapa, que aspectos, e o outro que convive com a gente. Então, Vênus num signo de fogo vai demonstrar o amor de uma maneira exuberante e efusiva, já num signo de terra vai ser mais reservado, tímido e pragmático. Vênus em ar precisa falar, interagir com a pessoa. Vênus em água precisa sentir, é hipersensível. Então são formas muito diferentes, né? E veja, existem vários códigos de relacionamentos embutidos nesse Vênus. Um deles é representado aqui pela Rainha de Copas, né? Simbolizada por Helena. A beleza. Qual é a mulher e homem que não quer ser bonito, atraente, viçoso, viril, encantador e sedutora? Esse é o arquétipo da beleza. Só que dependendo do signo que Vênus está, a beleza vai se manifestar muito diferente de outros padrões de beleza. Existem pessoas que a beleza acabou sendo um problema na vida delas, ao invés de uma solução. Tem pessoas também que nasceram belas e maravilhosas e foram se deformando, se mutilando, não aceitando aquele padrão de beleza. Então, aqui Helena, por conta da sua beleza, né, ela teve um julgamento onde Paris escolheu Afrodite como vencedora. E Afrodite prometeu a mulher mais linda que existisse para Paris se casar. Só que essa mulher já era casada, era Helena de Troia. E Paris raptou Helena, viveu uns 10 anos com ela, depois Paris morreu e acabou que Menelau a recebeu de volta, né? Então, veja que a maneira que você lida com a beleza pode ter um custo muito grande. Sobretudo com a questão da moda. Vênus tem a ver com moda. Não só com o bom gosto, com a elegância, mas os ditames coletivos. Então, qual é o seu padrão de beleza? É usar a maquiagem que todo mundo usa, etc, etc, né?
Então, tem essa pegada de Vênus. E a arte, hoje em dia, menos, mas ainda as pessoas que são dedicadas à arte sofrem muito. Por quê? A arte geralmente está de braços dados com a fama, com o sucesso. Só que não, né? Dependendo do país que a pessoa mora, enfim, é bastante difícil viver de arte, sobretudo para os homens. Hoje em dia é para homens e mulheres, mas sempre foi algo meio que pejorativo, algo indicando uma certa incapacidade para outras coisas, não é? Um filho artista que não vai fazer dinheiro e que vive num mundo irreal. Orfeu tem muito a ver com esse arquétipo, né? Orfeu, a sua música salvou os marinheiros do canto das sereias, né, que os enfeitiçava e os enlouquecia. E quem ensinou a arte de tocar Orfeu foram as musas, né, as 9 musas. E ele, a sua esposa morreu, Eurídice, e ele, muito desesperado, suplicou pela vida dela. E aí ele foi permitido que entrasse lá no mundo de Hades, de Plutão, para resgatar Eurídice. Só que ele não podia olhar para trás em hipótese alguma. E já quase chegando, saindo lá do submundo, o coração dele se enche de dúvida. E ele olha para trás, e aí ele vê Eurídice desaparecendo. E ele se sentiu muito culpado por isso. A partir daí se dedicou à vida espiritual e teve um fim muito triste. Dionísio, enciumado, fez com que as mulheres em transe matassem Orfeu, né? E as musas recolheram lá os seus restos e enterraram na base do Monte Olimpo, né? Enfim, então também mostra um lado trágico de Vênus no mapa, né? A pessoa talentosa, a pessoa tem dons artísticos, mas muitas vezes isso não leva, não chega à condição que a pessoa gostaria. Então, aqui tem os aspectos de Vênus, né? Aliás, tem todos os aspectos com qualquer planeta e a gente vai ver aqui bem por cima. Nos outros vídeos a gente vai se aprofundando, né? Então, olha que tudo começa numa conjunção, né? É o início. A conjunção é o aspecto da lua nova, do começo. Nessa história aqui de Eros e Psique, Eros era o filho de Afrodite. Ele tinha lá uma flecha que a pessoa que era atingida por ela se apaixonava perdidamente. Isso era tanto para mortais ou imortais. E Psique, que significa alma em grego, era uma moça muito linda e a beleza dela rivalizava com a de Afrodite. E Afrodite não admitia isso, né? Vaidosíssima, falou para o filho dela, o Eros, e dar um jeito que ela não queria saber de uma mulher mortal tão bonita quanto ela. E, ao mesmo tempo que Eros recebeu essa ordem, o pai de Psique também recebeu a ordem de amarrá-la num penhasco que um monstro iria desposá-la. E quando Eros estava chegando ali, ele viu a Psique amarrada. E ele ficou apaixonado pela beleza dela e se feriu com a própria flecha. E se apaixonou e tirou ela dali e a levou para se casarem, né? Bem, aqui nós temos o aspecto do sextil, que é o de 60 graus. Vênus, voltando aqui,
a depender do planeta que forma a conjunção com Vênus, podem ser dores e delícias. Depois nós veremos, né? Vênus em conjunção a Marte é bem diferente de Vênus em conjunção a Júpiter, que é diferente de conjunção a Saturno e assim por diante, ok? Bem, Vênus em sextil tem abertura. É quando o relacionamento está no começo, as coisas estão animadas e as pessoas querem estar juntas, unidas, elas estão ali felizes, elas estão desenvolvendo o relacionamento. Muito bem. E quando chega a quadratura de Vênus? É um aspecto desafiador. Aqui nessa carta, as irmãs de Psique estão ali fazendo intrigas. Por quê? Eros não podia revelar a sua identidade. Então, ele só vinha de noite para ficar com a Psique. E ao amanhecer ele ia embora e ela prometeu que não iria se importar com isso. Mas as irmãs começaram a falar, será que ele não é um monstro? Isso e aquilo. Então, Vênus em quadratura a algum planeta mostra interferência, resistência, muitas vezes frustração, traz um lado dinâmico, mas também passional, seja por trânsito ou no mapa natal. Parece que algo age contra a nossa realização amorosa. Então, são épocas também por trânsito que a vida amorosa ou financeira entra em crise. Muito bem. O trígono, né? É um aspecto de 120 graus. O trígono também é uma beleza. Então, depois da crise, pode-se atingir a consagração e harmonia no relacionamento. Mas ainda aqui, sob a supervisão de Afrodite. Ou seja, a se alcançar a plenitude entre o casal, ainda tem alguns percalços a serem resolvidos. E é quando chega o quincunce, o aspecto de 150 graus, né? Onde a pessoa muitas vezes tem que fazer ajustes ao que Vênus pede no mapa, ou ajustes ao Vênus lá do outro, né? Ou planetas mexendo aí com Vênus nesse aspecto indicam uma mudança de direção, uma necessidade de ajustar, né? De alinhar a situação de uma nova forma. E mais ainda, quando tem o dedo de Deus, que são as provas do amor, esse aqui é um aspecto de ode, né? Que nós chamamos. São dois quincúncios, né, envolvidos por um sextil. Então, existe aqui a necessidade de uma saída, né, para uma situação. E aqui, Afrodite dá mais provas ainda para a Psique, né, por conta dela não ter confiado no Eros. E olha aqui a oposição. Eros indo embora, sentindo a sua confiança traída. Ele combinou algo com a Psique, ela se comprometeu, mas ela não cumpriu. Então, são períodos à oposição de embate, muitas vezes de separação. Às vezes a separação pode ser física, nem sempre. Às vezes a separação é emocional, é psicológica. As pessoas estão juntas e não estão, ou estão no cabo de guerra. E vem uma outra quadratura, que a gente chama de quadratura separativa, onde a crise ela é interna. Veja que na primeira quadratura, as irmãs de Psique estavam fazendo intrigas. Então vinha muito algo externo para abalar as questões venusianas, sejam financeiras ou afetivas. Nessa quadratura separativa,
o conflito ele pode estar, digamos assim, mais maduro e menos desafiador, sabe? Então são coisas a serem arranjadas mais internamente, mais subjetivamente. Até que se chegue à plenitude. Veja que aqui estão os dois, Eros e Psique, sem Afrodite nenhuma para ditar regras, né? Então, é um novo trígono, é um trígono mais maduro, é um trígono que já passou o primeiro naquela época da euforia e achando que tudo vai ser um mar de rosas, mas existe um percalço até se chegar a esse ponto aqui mais sublime, né? Então, o que eu queria a princípio trazer para vocês hoje, para depois a gente se aprofundar, é o seguinte: esses aspectos todos que eu coloquei dependem do planeta. Se você tem Júpiter e Vênus em conjunção, é claro que você vai ser testado na abundância, que é um grande teste também bastante difícil. E isso pode te trazer sorte, riqueza, amores, é o lado bom vivant, mas também pode te trazer toda a sorte de excessos, né? Obesidade, diabetes, ser uma pessoa perdulária e completamente extravagante. Então, tanto você pode ter reciprocidade nos afetos, como também atrair pessoas infiéis. Outro exemplo, Vênus em conjunção a Saturno. A pessoa se dá com reserva, tem medo da intimidade. Pode ser muito insegura com relação aos seus encantos, muitas vezes testada na escassez. Agora, tudo isso depende da conjuntura do mapa. Por quê? Vênus tem a ver com a influência psicológica da nossa mãe, ou de quem fez o papel de mãe para a gente. Então, se você tem Vênus num aspecto harmonioso com Júpiter, a sua mãe estava num bom momento da vida. Ela estava se relacionando bem com você, ou com o papel dela como mulher, até mesmo como mãe. Então, havia estímulo, havia crescimento, tem um lado onde há uma facilidade de se demonstrar afeição. Agora, se a pessoa tem Vênus em aspectos difíceis com Saturno, a mãe não estava num bom momento. A mãe não estava se sentindo apreciada ou valorizada. Até mesmo podia estar sobrecarregada e não tinha muito a oferecer. Às vezes a mãe teve depressão pós-parto, ou teve que voltar logo a trabalhar, e essa criança não teve o carinho ou a atenção necessária e até mesmo o estímulo necessário para a sua autossegurança e a sua autoestima. Então veja como é complexo, né? Eu pretendo nos próximos vídeos trazer esses aspectos mais específicos, né? Para a gente tanto conhecer melhor no nosso mapa natal o que é que está pegando ali, né? Por que o nosso Vênus não decola? Será que eu estou entendendo em que signo ele está? Como é que eu tenho que demonstrar os meus valores? Que aspectos estão bloqueando esse sucesso? Ou por que você não está aproveitando um aspecto harmoniosíssimo que você tem de Vênus? Onde é que está o componente de autossabotagem? Ok, meus amados? Então, eu agradeço a presença, a companhia. Em breve eu voltarei. Se você gostar, dê um like. Assim o canal ele pode permanecer, ok? Um grande abraço.